Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Vai começar a nova temporada para o Real Madrid, temporada 2025-2026. E este vídeo é para falar um pouquinho sobre a primeira entrevista coletiva do Xabi Alonso nesse agora início de era Xabi Alonso no Real Madrid. E também sobre as atualizações para esse primeiro jogo da temporada do Real Madrid nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabéu contra o Osasuna. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo, assim o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, como sempre, comentários de vocês por aqui. Vamos falar sobre a estreia do Real Madrid em La Liga, portanto, a estreia do Real Madrid nesta temporada que acontece nesta terça-feira, dia 19 de agosto, no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid recebe o Osasuna pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Desde 2018, o Real Madrid não começa uma La Liga jogando no estádio Santiago Bernabéu. Claro que isso esteve muito condicionado às obras da reforma do Bernabéu, mas desde 2018 o Real Madrid não estreia em uma liga no Bernabéu e vai fazer isso nessa temporada 2025-2026. Vai ser, por fim, o início da era Xabi Alonso, porque o Xabi Alonso mesmo disse que o Mundial de Clubes do final da temporada passada foi como um parênteses, que ele não contava assim como sendo já efetivamente a era Xabi Alonso. É claro que os jogos vão contar e, enfim, o que a gente viu vai contar, mas a era Xabi Alonso começa mesmo nesse início de temporada. Um Real Madrid que reclamou do horário, do dia do jogo estabelecido por La Liga, porque não teve as 3 semanas que, em teoria, deveria ter de preparação para a temporada, já que foi o último time a encerrar a última temporada devido ao Mundial de Clubes. Mas vai estrear no Bernabéu contra o Osasuna, o Real Madrid, que tem boas lembranças dos 2 últimos jogos contra o Osasuna no Bernabéu. Os 2 foram 4-0 para o Real Madrid. Inclusive, no último, Vinícius Júnior marcou um hat-trick. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre as estatísticas do Vini Júnior contra o Osasuna, que é um dos principais rivais, um dos que o Vini Júnior mais gosta de enfrentar no Campeonato Espanhol. Vai começar, como eu dizia, a era Xabi Alonso, é um novo treinador que começa um Campeonato Espanhol com o Real Madrid. O jornal Marca trazia estatística, o técnico de número 48 que começa La Liga com o Real Madrid, e desde 2008 um técnico não começa uma La Liga com o Real Madrid perdendo. Então os últimos que começaram La Liga com o Real Madrid começaram vencendo. É o caso de Lopetegui, é o caso de Zidane, é o caso de Carlo Ancelotti. Vamos ver se o Xabi Alonso continua nessa linha. O Xabi Alonso, que quando estreou com o Bayer Leverkusen, o seu único trabalho como primeiro treinador até aqui, ele, no futebol profissional, né, porque o outro foi na Real Sociedade B, ele venceu o Schalke 04 lá em 2022 por 4-0. Então, o início que a gente tem de comparativo para fazer até agora é positivo para o técnico espanhol com o Bayer Leverkusen. E vamos ver como é que vai ser a estreia dele com o Real Madrid. Para os palpiteiros e palpiteiras de plantão, ficam aí essas estatísticas. O Real Madrid, nos 2 últimos jogos contra o Osasuna, venceu no Bernabéu por 4-0 e nos 2 anteriores foram 2 empates. Então, o Osasuna é um time que está mudando também, mudou de treinador, é um time que ainda está tentando se reencontrar e que tem um ex-jogador do Real Madrid que faz parte do seu elenco, o Vítor Muñoz, que a gente viu no Mundial de Clubes com o Real Madrid, tá jogando no Osasuna, então a gente pode também ter lei do ex nessa partida entre Real Madrid e Osasuna. Xabi Alonso deu a primeira entrevista coletiva nesta segunda-feira, de muitas que ele terá pela frente na temporada, e deixou algumas informações interessantes, falando sobre a volta dele ao Bernabéu 11 anos depois. Há 11 anos atrás ele era jogador, se despediu do Real Madrid, depois foi para o Bayern de Munique. Inclusive, quando ele jogava no Bayern de Munique, ele chegou a jogar no Bernabéu contra o Real Madrid, e ele falou também sobre o carinho do torcedor, que o madridismo sempre demonstrou a ele, ele sempre recebeu muito carinho do torcedor do Real Madrid e que, claro, está na expectativa para ver como é que vai ser esse recebimento agora, ele como treinador do Real Madrid. Ele foi muito categórico quando perguntaram para ele se ele deixaria alguma promessa do que ele quer fazer na primeira temporada. Ele disse que quer mostrar dentro de campo, que não quer prometer nada ao torcedor, mas claro que falou dessa expectativa de voltar a pisar o Bernabéu agora como treinador do Real Madrid. Falou que quer que o time estreie muito bem, que vê que o time está crescendo dentro
dos pontos de evolução que ele quer e dentro dos conceitos que ele tem e que ele quer implementar dentro desse Real Madrid. Falou que já está vendo uma diminuição na distância entre as linhas do Real Madrid, que era um dos pontos que ele batia, e ele bate ainda muito na tecla, de que é a primeira coisa que ele quer melhorar, e a gente viu no único amistoso que o Real Madrid fez de pré-temporada, que realmente isso está diminuindo. Ele foi questionado se Vinícius e Mbappé, que são os dois atacantes que, em teoria, nesse início de temporada começam como titulares, são os principais pontos a melhorar nessa questão da distância entre as linhas. Ele disse que não, que isso é trabalho de todas as linhas, que não só do ataque. Foi questionado sobre uma concorrência direta entre Trent Alexander-Arnold e Carvajal. Em princípio, parece que o Alexander-Arnold começa como titular, mas o Carvajal, que teve aquela lesão no joelho na temporada passada, vamos ver como é que ele vai entrando nessa dinâmica também de voltar a jogar e ter continuidade, porque pode ter uma briga sim por aí. Disse que está totalmente de acordo com o comunicado do Real Madrid em relação ao jogo que La Liga quer realizar nos Estados Unidos, que antes de propor qualquer coisa, deveria se passar, né, pelo aval de todos os clubes que participam da competição. Disse que espera que nessa temporada ele não tenha que falar sobre arbitragem e falou que conta com todos os jogadores que estão no elenco. A gente perguntou sobre a situação do Rodrigo, porque o Rodrigo faz parte do elenco do Real Madrid, tem contrato com o Real Madrid, mas tem sido um dos nomes mais vinculados, principalmente a clubes da Premier, depois de contratações e vendas que os clubes estão fazendo. O Rodrigo é um nome que tem aparecido muito, é um jogador de primeira prateleira, então tem aparecido muito. E o Xabi Alonso disse que conta com todos, que vê o Rodrigo muito bem e que espera que todos os jogadores tenham um sentimento nessa temporada de estar por e para a equipe e 100%. Então, essas foram as palavras do Xabi Alonso, que disse, obviamente, que conta com o Rodrigo, que conta com todos os jogadores que estão neste momento no elenco do Real Madrid. Um dos protagonistas da entrevista coletiva, sem nenhuma dúvida, foi Franco Mastantuono, jogador argentino que foi apresentado na última quinta-feira. Está há 4 dias no elenco do Real Madrid e o Xabi Alonso disse que ele pode estrear nessa terça-feira. Ele elogiou muito o Mastantuono, disse que desde o primeiro telefonema sentiu uma maturidade no jogador. Ele disse que é um jogador com essa característica do espírito, da garra argentina, mas que também tem uma canhota espetacular, que é um jogador com muita qualidade. Elogiou muito o Mastantuono, portanto a gente deve ter a estreia do Mastantuono nesse primeiro jogo da temporada. Um primeiro jogo na qual o Real Madrid não vai ter 5 jogadores. O Bellingham, que está se recuperando da operação no ombro, ainda deve perder bastante tempo aí de recuperação. O Endrick, o Camavinga e o Mendy, que continuam no departamento médico. E o Xabi Alonso não vai ter o Rüdiger, que está cumprindo o 6º jogo de suspensão depois dele ter levado aquele vermelho na final da Copa do Rei. Então, para o próximo jogo ele vai ter o Rüdiger, mas para essa estreia em La Liga ele não vai ter. Sobre Éder Militão. O Éder Militão vai voltar a se reencontrar com o Osasuna. Foi no jogo contra o Osasuna na temporada passada no Bernabéu que ele sofreu a lesão no joelho. E 281 dias depois ele vai se reencontrar com o Osasuna agora. Tudo indica que o Militão deve ser titular, pelo menos nesse início de trabalho do Xabi Alonso. O que a gente tem sentido é que o Xabi Alonso tem gostado muito do que ele tem visto nos treinos do Militão. O Militão que jogou o último jogo do Real Madrid na temporada contra o PSG, jogou de titular já no primeiro jogo dessa pré-temporada, né? O único que o Real Madrid fez, pelo menos que a gente pôde ver. Inclusive marcou um gol e fez um muito bom jogo e deve repetir, então é um jogador importante que parece que com o Xabi Alonso tá saindo na frente aí por essa briga na titularidade na zaga. Depois, 2 jogadores que são normais, que apareçam muito em entrevista coletiva do Real Madrid, que são Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. E são 2 jogadores que têm números interessantes, se a gente for olhar. No caso do Vinícius Júnior, é especificamente contra o Osasuna. O Osasuna é o segundo time de La Liga que o Vinícius Júnior mais marcou gols depois do Valência, 8 gols em 12 jogos. E na última vez que o Osasuna visitou o Bernabéu, o Vini marcou um hat-trick naquele 4-0 do Real Madrid para cima do Osasuna. Então, boas recordações para o Vinícius Júnior, que está começando a sua temporada de número 8 com o Real Madrid e ainda tem contrato até 2027. Vamos ver como é que está caminhando também a questão da renovação do Vinícius, mas ele deve começar no time titular e o Osasuna é um rival que o Vini tem estatísticas muito positivas. O Kylian Mbappé vem de marcar nos 3 últimos jogos no Bernabéu, ele fez 5 gols, terminou a última temporada como artilheiro do Real Madrid na temporada com 44 gols em 59 jogos, e aqui todo mundo tem
lançado o nome do Mbappé como o cara que deve terminar a La Liga como artilheiro. Então não existe uma expectativa de que o Mbappé continue marcando os gols. No amistoso ele marcou 2, então parece que também tá nessa linha aí de continuar marcando gols Kylian Mbappé. Time titular do Real Madrid deve ser muito parecido com o que a gente viu no jogo da pré-temporada, com Courtois no gol, Alexander-Arnold na direita, Álvaro Carreras na esquerda, Hausen e Militão a dupla de zaga. No meio de campo, a única alteração: sai Dani Ceballos e entra Fede Valverde, que foi poupado naquele jogo. Então a gente deve ter Tchouaméni, Arda Güler e Fede Valverde. No ataque, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. E aí fica essa dúvida se o Xabi Alonso vai com o Rodrigo, vai com o Brahim Dias, ou se ele vai com mais um quarto meio-campista aí nessa posição mais pela direita do campo do Real Madrid. Mais ou menos esse deve ser o time titular da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol nessa terça-feira no estádio Santiago Bernabéu contra o Osasuna. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, sempre aquele lembrete, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários por aqui, claro que eu volto com o vídeo depois dessa estreia do Real Madrid La Liga.